Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Executores, o podcast de quem faz acontecer. Hoje a gente tem um papo de alto nível aí junto com a turma que faz acontecer direto das trincheiras. E o tema de hoje é mentalidade problem solving, o futuro das relações de trabalho e negócios. Tem uma polêmica, hein, rapaziada? Junto comigo aqui estão Jefferson Frasnelli e Renato Trindade. Vamos quebrar tudo? E aí, pessoal? Prazer, super prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Com certeza, cara. Bora lá. Olá, pessoal. Tema importante. Vai dar muito pano pra manga, hein? Como diz o mineiro, bom demais. Bom demais. Uai. Mais e uai. Um abraço nosso aos amigos mineiros aí. Temos vários amigos mineiros, né? Clientes aí, parceiros de negócio. E, pessoal, por que do tema, né? A gente estava discutindo um pouco antes aqui nos bastidores de que existe um desafio de gravar podcast, ainda mais quando o tempo vai passando, inúmeros episódios que a gente vai desenvolvendo, vai ficando um pouco mais escasso. E a gente resolveu ir numa trilha agora de pegar o que está quente, o que foi discussão da semana, aquilo que foi do dia a dia entre clientes e parceiros de negócio. E veio muito isso aí essa semana. A gente teve uma discussão. Esse episódio eventualmente vai ser lançado aí daqui umas 2 semanas, final de julho mais ou menos. A gente está falando aqui começo de julho. E a discussão foi sobre mentalidade de solucionador de problema, mentalidade de problem solving. E por quê? Porque a gente tem percebido, pessoal, que o mercado, de forma geral, tem problema para ser resolvido, tem demanda, tem negócio. Para quem é seletista aí, tem trabalho, mas parece que o pessoal quer emprego ou só quer um caderno de encargo para entregar. Só quer ser demandado, fazer o trivial, fazer o básico. E o básico, gente, não vai ganhar mais nada, não vai ganhar guerra. Quem quiser fazer o básico daqui em frente, com o advento de inteligência artificial, com o advento de uma dinâmica de sociedade e economia ultra pujante, tecnologias emergentes, não tem como fazer mais o básico. Então, é justamente essa provocação. E aí eu vou pegar um trechinho que a gente colocou aqui como introdução. Você já passou por aquele tipo de situação em que tinha um grande desafio em mãos, expôs para um profissional ou para um negócio, deveria ser um especialista e como contrapartida recebeu uma solução genérica. Será que isso acontece aí no dia a dia dos negócios? Me parece que sim. Infelizmente, parece que é muito normal. O que vocês acham, hein, rapaziada? Infelizmente, acho que é mais normal do que nós gostaríamos ou do que deveria, né? Ou seja, hoje em dia, né, acabou a questão do interesse legítimo pelo problema, pela necessidade ou pela demanda do outro, né? Tentando resolver os seus próprios problemas, né? Escalar as suas entregas. Acho que o perfil hoje está muito, né, em tentar empurrar, em tentar levar aquilo que é encaixotado, aquilo que é, né, é produto, né, para que através de uma esteirinha, né, tudo vá acontecendo sem muito esforço, né? Então, infelizmente acho que esse é o pior, esse é o cenário atual, né? Verdade, Jeff. E eu diria, sob a ótica da Concepto, talvez olhando para os nossos concorrentes, felizmente, porque tem muita oportunidade para a gente que gosta de resolver problema de verdade. Então, eu fiz até um post hoje que tem até um meme, né, daquele filme do garotinho lá chorando, o Johnny Depp abraça ele, eu tô com muita dor, o que será que é? Ele fala, cara, isso aí é virose. É do jeito que eu vejo quando eu vou conversar com clientes. Nós aqui, a gente vai conversar com alguns clientes e eles têm experiências passadas muito traumáticas com consultorias. Então, entrando aqui no nosso métier, né, o mundo da consultoria. Então, como o Jeff falou, pessoal, digital veio para escalar muita coisa. Hoje a gente consegue atingir vários públicos, desenhar um produto, uma esteira, chegar, trazer para as massas, né? Alto tipo, não tipo baixo, com muita recorrência, e isso atingiu as consultorias. Então a gente está aqui para quebrar o conceito, é por isso que nosso tema é Executores Podcast, porque a gente faz de fato acontecer. Mas não é qualquer coisa. É muito fácil chegar numa consulta médica, não encostar no paciente, não olhar, não examinar, olhar para ele, só ouvir, eventualmente, às vezes nem ouvir, né? Quando o médico
Quem nunca foi no médico que o cara, ao invés de olhar para você, estava olhando no celular? Isso é isso que está acontecendo. Hoje as pessoas, tanto nas nossas relações, que pode até falar de relações, as relações que elas acontecem e daqui a pouco elas se esvaem, não existe um compromisso mais, tanto relações de amizade, relações amorosas, tem também a relação líquida profissional e com o cliente. Cara, eu só quero te vender algo transacional, atingir minha meta de vendas, vou entregar talvez um produto que seja até bom, mas não é o que você precisa. E aí a gente faz essa ponte aí com a virose. Tem muita gente aí diagnosticando problema sério, problema que precisa de terapias intensivas, chamando de virose, e aí quando a gente toma o remédio, quando você, cliente, toma aquele remédio que foi receitado, ele pode até piorar a sua situação. Então, partida aqui vai falar muito hoje sobre esse universo nosso de solução de problemas complexos. Se fosse fácil, qualquer um fazia, mas o que dá para ver é que até quem consegue fazer está trocando a estratégia para trazer esse volume, que é o que a gente vai num caminho diferente. Execução. Cara, e sem perceber que, na verdade, hoje o mundo está extremamente mais complexo, né? Os clientes são mais exigentes, né? Os problemas cada vez mais imprevisíveis, né? Então, ou seja, trabalhar tudo aquilo que é em esteirinha, é óbvio, né? Vamos deixar de ter esse tipo de solução? Não, pelo contrário, quando se encaixa isso na demanda, né? Quando se encaixa isso na necessidade, né? Mas pelo cenário complexo e imprevisível que temos hoje, né? Né? Ou seja, entender com genuinidade a dor e a demanda, né? Acho que vai ser fundamental aí para os novos profissionais. Muito bom, rapaziada. Isso é interessantíssimo. A gente precisa entender que é necessário mudar nossos hábitos e a maneira como é que a gente trabalha em relação aos desafios do mundo que a gente vive, em relação ao nosso cotidiano. E, por exemplo, o que foi um grande desafio no passado, hoje talvez não seja mais. Então é muito uma relação de oferta-demanda também. Por exemplo, vamos falar da indústria de base, né? A gente olha por um mercado industrial de tecnologia. Vocês devem se lembrar quando vocês eram garotos, provavelmente, que a gente falava, por exemplo, o cara que era engenheiro, quando a gente era garoto. O cara era engenheiro de uma indústria, um gestor. Especialmente, acho que em décadas passadas, em década de 70, talvez no limite de 80, você olhava, se o cara fosse médico, advogado, ou se ele fosse engenheiro, você falava, pô, estou diante de um cara rico. Não era essa a percepção? Bem, talvez não fosse todo mundo rico, mas cara de classe média elevada ali, média para alta. Então todo mundo tinha essa percepção, uma questão muito de escassez, e essa turma resolvia muitos problemas de base, que pra gente hoje é base. Mas num Brasil arcaico, os caras estavam em greenfield e tinha muita coisa por fazer. Então um engenheiro industrial, um engenheiro civil, um engenheiro de base de forma geral, por exemplo, ganhou muito dinheiro. Sim. Renato, você lembra que a gente conheceu um consultor de quase 80 anos, que ele tinha 2 ou 3 engenharias, lá naquele pessoal do automobilístico que fazia modelagem de carros? Não sei se você vai se lembrar. Sim. E ele comentou que como ele ganhou dinheiro e como engenheiro era escasso e era demandado, assim, o pessoal pegava pela gola da faculdade para poder trabalhar. Então era um pessoal que, naturalmente, o engenheiro já é um problem solver, e o pessoal pegava ali pela gola porque não tinha formação em massa e tinha muito problema para resolver. Então, para aquele contexto, só a formação como engenheiro, um cara com capacidade de análise crítica, né, de síntese, de resolver problemas e aterrissar equipamentos e soluções, já era o suficiente para o cara ter perenidade. E, digamos assim, como seletista, tem muita margem, tem muita liquidez. E olha que interessante, o mundo foi mudando, a gente conseguiu trabalhar muito bem as nossas bases, os desafios são muito diferentes, muito diferentes. Então, se a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente vê um achatamento de margens. Foi o que vocês disseram, vai mudar, vai acabar? Não vai acabar, mas vai se tornando algo trivial, algo que qualquer um resolve. E qualquer um resolve não é mais a dinâmica do jogo de hoje. Vai virar commodity, né, cara? Isso é... Exatamente. Mais um produto da prateleira para você colocar no carrinho. Né? Clique aqui, daqui a pouco vai chegar um e-mail para você, você vai ter acesso a uma trilha de treinamento e execute você mesmo.
espaço, eu acho isso interessante, pessoal, para quem está começando. Você vê muito empreendedor, empresários que estão começando, pedem ajuda ali ao Sebrae, algumas instituições de base, e é engraçado até, né, Thiago, esse contexto. Sou um admirador do Sebrae, mas o Sebrae, ele é destinado a um público. E aí, às vezes, a consciência do outro nível, que ele é feijoada. Exato. Mas ele ainda está buscando ali no Sebrae. Ele precisa de fato. E nosso papel é diagnosticar a dor e oferecer para ele uma solução. Talvez a solução não vai ser a Concepto que vai entregar. Quantas vezes não chegaram alguns... E a gente falou, você não está no momento. Não vai conseguir agregar, não tem a maturidade ou tem muito trabalho de base ainda para você. É absurdo. Então, acho que é muito... E essa é a importância da leitura do contexto, né, cara? Entender o contexto para que, de fato, você personalize, né, de forma estruturada aquilo que, né, de fato, o outro lado precisa e espera, né? Esperar nem sempre, né? Porque às vezes nem sabe o que esperar. Nem sabe, não tem consciência. Exato, mas o que de fato ele precisa, né? Podcast, inclusive, essas ferramentas. Aqui. Outros vozes aí. Então, também é bem diferente, né? Aquela gama de estão ali no digital, levando muita informação a falar de finanças, não? A DRE projetada, estou falando de análise simples de caixa, que muito faz. Padaria. Aqui a gente está trazendo para o universo do nosso problema. Geralmente já tem uma robustez, já tem problemas complexos, tem uma esteira de soluções complexas, uma carteira de produtos também. Esse cara, eventualmente, ele não vai conseguir achar soluções para ajudá-lo de uma maneira tão simples. E aí que entra o nosso diferencial, não querendo fazer venda, mas cada vez mais aqui. Estou experimentando esse papel, né? Sim. E quando eu entender resolver problemas, eu me apaixonei por isso. O Thiago já tinha falado para mim, mas é preciso. Então, entregando, chega um momento de entender. E quando a gente vai conectar com o problema, entender de fato, é uma sessão de problem solving. Coisa que a gente faz ali, de tudo. E aí trazemos a consciência do que ele precisa. Mas é preciso estar muito dados. Não se faz uma conversa de... Exatamente. E não acontece de uma transação. Isso é bem interessante, olha que bacana. Vamos da base e ampliar a perspectiva desse papo. A gente está falando, por exemplo, de uma prestação de serviço, que é o caso da Concepto, tem um drive, uma pegada, um modus operandi de levar soluções não triviais para problemas complexos, né? Por exemplo, a gente tem que modelar muita solução complexa mesmo, talvez seja um dos tipos de serviço mais complexos para se aterrissar. Mas independente, se, por exemplo, você é um profissional do mercado, não dá mais para trabalhar como alguém que faz mais do mesmo. Se você não tiver envolvido, por exemplo, com soluções de problemas complexos, entender não só o seu setor, não só a tua cadeira, se você não entender a relação do que você faz com o negócio de forma geral e como você pode gerar valor, você vai ficar para trás. Porque você vai estar comoditizando uma cadeira comoditizada ou no processo de comoditização. É isso que vai acontecer. E aí sim, para esses profissionais, por exemplo, IA realmente é uma grande ameaça. Porque aquilo que a gente faz sempre a mesma coisa, mais do mesmo, olha, eu vou sentar na minha cadeirinha, vou tocar ali na boa e 18 horas estou batendo o cartão indo embora e não vejo a hora da sexta acontecer. Eu respeito toda e qualquer mentalidade, mas se você não tiver engajado na jornada de resolver problema de verdade e conectando ao negócio de forma geral e, porque não ao mercado, aí sim a gente vai viver mais do mesmo e viver a comoditização.
Estatísticas mostram que em 10 anos, aí, nem isso, 5 anos, a gente vai ter dezenas de novas profissões. Então, por exemplo, alguém que teve uma formação como eu, ou vocês, de engenheiro industrial, não vai ser a mesma formação, não é somente uma formação técnica. O engenheiro do agora e do futuro é um cara que ele tem que ter aquele perfil da profissão do futuro. O cara, ele tem que comunicar, ele tem que aterrissar problemas complexos, capacidade analítica, criatividade. Então não é mais a mesma profissão. Eu quero ser um engenheiro de produto, eu só vou olhar para a tela e não vou fazer mais nada. Cara, esquece. O próprio desenvolvedor que pregava isso para a gente há 2, 3 anos atrás, estava ganhando muito dinheiro e só trabalhando com telas. Tem gente que fala o seguinte, que já contratou desenvolvedor por mais de 5 anos e nunca viu a cara do cidadão, câmera fechada de ponta a ponta, nem conhece, não sabe nem se o cara existe ou se era um IA legada. Então o cara não tem nenhum tipo de comunicação. Hoje se aplica não, a IA está chegando, aquilo que você estava pagando R$300 a média da hora do desenvolvedor está caindo, porque a inteligência artificial está chegando. O que um desenvolvedor vai ter que ter hoje? Ele vai ter que estar conectado ao negócio, a resolver problemas complexos, a saber toda a jornada. Se comunicar especialmente falar com os pares, falar com o cliente, ser educado. É engraçado, né? Como básico, aproveitando, né? Esse ponto, né, Thiago? Até o básico as pessoas abriram mão. E aqui eu não estou julgando uma classe inteira, tá, pessoal? Os desenvolvedores. Não estou falando do geral, mas é uma experiência que a gente conversa muito com gestores. Quando a gente vai falar com gestores de desenvolvimento de software, estava uma loucura, porque os caras estavam sendo muito demandados, e aí até o básico, às vezes, não estava sendo. Eu vou fazer um push aqui, não porque estou do lado de 2 engenheiros, mas vocês lembram qual foi a quantidade de pessoas que começaram o curso de engenharia? Qual foi a taxa de desistência no primeiro, segundo semestre? Nossa, Deus, cara. Na primeira tacada já uns 30% foi embora ou mais. Fora os que ficam pelo meio do caminho de tanta dependência, né? Só forma 30%. Isso porque a minha citação aqui. A gente, no curso de engenharia, a gente aprende a resolver problema. E resolver problema exige muita energia do cérebro. Exato. Você tem que ter um método ali de meio, fim, entendimento, compreensão, resolução e síntese na resposta. E é algo que tem fórmula, tem conhecimento embarcado, porém você tem que estudar. Tá muito. E resolver um problema complexo de um cliente é difícil. E aí, se não fosse difícil, por que o cliente ia pedir ajuda? Eu estava falando, né, Thiago, ontem, o quanto a gente respeita os nossos clientes. Porque eles têm a humildade intelectual de falar, pessoal, eu fui até aqui e agora eu preciso de ajuda. Exato. E aí a gente chega com uma solução que ele não tem. Agora é muito frustrante nosso cliente, imagino eu, quando ele, para o nosso perfil de cliente, quando não nos encontra, né, e vai para uma concorrência ali ou para alguém que tem esse perfil mais transacional, ele abre a sua gaveta de problemas, que querendo ou não é incômodo, né, você traz suas fragilidades, e aí quando vem uma solução, uma proposta comercial, ou até mesmo uma implantação, porque ele não teve um senso crítico de tratar corretamente, mais do mesmo. Vem mais do mesmo. É mais do que ele já sabe que ele deveria fazer, ele já fez, e ele não precisa mais daquilo. Então, eu acho que isso também, pessoal, que a gente está falando de mentalidade de problem solving, é porque não é algo simples, é algo fácil de se fazer. É um desafio e a gente precisa colocar muita energia e nem todo mundo quer fazer. Tudo bem, porém o problema é quando você encontra clientes que passaram por experiências porque compraram algo que foi prometido, mas não foi entregue. E aí eu volto na questão ali dos alunos, né? A taxa de desistência é muito alta, justamente porque exige muito esforço. Resolver problemas complexos exige esforço. Tem método? Tem, mas é preciso esforço. Não existe almoço grátis. Seria filósofo, né, pessoal? É isso mesmo. É um ponto bacana que o Renato trouxe em relação à educação, né? Ou seja, a questão, né, da engenharia, ou enfim, da nossa formação, né? E essa característica eu julgo bastante também relacionado às nossas heranças, né?
ao nosso modelo de formação, a cultura organizacional criada, né? Então acho que vem esse legado de preparação e estruturação que de fato trouxe, né, essa forma de pensamento, essa corrente de pensamento, né? Então, assim, os profissionais do passado, cara, foram, né, até na nossa geração, acredito que algumas pessoas, né, saem um pouco fora da curva ali, mas, cara, todo mundo foi preparado para executar, né? Não tem que pensar muita coisa, né, cara? Tá aqui a formulazinha, tá aqui a regra, tal, vai lá, aplica e seja feliz, né? É uma herança da Revolução Industrial, né, pessoal? Acho que quando a gente olha para aquilo que a Revolução Industrial foi capaz de trazer, a gente ganhou uma capilaridade tremenda em ofertar qualidade de vida, né? Sobrevida e qualidade de vida para as pessoas de forma muito ampla. Produtividade, né? Capacidade de escala. De forma geral, a humanidade cresceu demais, enquanto... Eu estava vendo uma estatística, um estudo que as pessoas pregam que é um problema ter mais pessoas no mundo, né? Mas ficou evidente numa pesquisa, e eu posso até pegar o link depois, conforme a gente avança em quantidade de pessoas, a capacidade de resolução de problemas complexos que a gente tem acaba mitigando as dores desse crescimento, que é, né, eles falam que é superpopulação, alimentação, uma pegada de carbono, o que quer que seja que a gente tem de problema na superpopulação, a gente consegue resolver muitos outros problemas, estatisticamente dizendo, ao longo da história. Então, não é o problema, muitas pessoas. O problema é não usar o cognitivo. Exato, Quanto mais Thiago. seres humanos usando o cognitivo, mais problemas complexos a gente resolve. E a gente não aprende sozinho, pessoal. Eu aprendo com o meu cliente, eu estou aprendendo com a tecnologia de fora, com a tecnologia que eu estou aterrissando. Outro ponto importante tem um estudo de Harvard mesmo, um estudo de Harvard, que ele pega um ponto importante, um estudo de cerca de 4 meses de pessoas utilizando inteligência artificial. E as pessoas que usavam, substituindo suas atividades somente, elas tiveram a capacidade cognitiva em decadência, caindo. Já as pessoas que utilizavam para resolver problemas complexos como uma ferramenta para potencialização, a capacidade cognitiva aumentou. Né? As sinapses mentais com as medições que eles fizeram. Então é sobre isso. Extra. O cérebro extra. Exato. Ou seja, se eu estou querendo, por exemplo, ficar mais preguiçoso, eu realmente estou usando do jeito errado. Eu vou emburrecer, perdão o termo, eu vou emburrecer. Agora, se eu estou querendo fazer além, resolver problemas maiores, né, utilizando ferramenta para isso, aí sim a gente vai crescer. O Yuval Harari, ele fala, o historiador, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que vale frisar, o historiador ali israelense, o cara renomado mundialmente dizendo, ele fala no livro Sapiens que a gente está passando provavelmente por uma revolução cognitiva. E eu tenho que concordar. Aqueles que passarem a utilizar todas as ferramentas para poder resolver problemas complexos, seja um seletista, um profissional liberal ou uma empresa que traz problemas, soluções para as reais necessidades da sociedade e negócios, vai ser realmente fora da curva. E a gente vai ver margem, a gente vai ver empresa crescendo. Acho que vai ter uma dicotomia muito grande, tá? Profissionais e empresas ganhando muito dinheiro, muita margem, escalando muita coisa, e os outros que estão na vala comum, definhando e morrendo em suas profissões e negócios. É disso que a gente está falando. É o commodity, é a commodity. É isso aí. Acho que a gente já falou até isso, a questão que você da superpopulação, né, Thiago? Aqui no Brasil a gente exportava e importava alimentos até a década de 70. E aí, engenheiros brilhantes, agrônomos da Embrapa fizeram um trabalho muito nobre que a gente passou da década de 70 de importação, de importador para exportador de muito alimento. Então, foi uma resolução de problema. O Brasil sempre teve esse solo fértil, mas a gente viu que as pessoas que estavam aqui não sabiam cultivá-lo. Até mesmo ali as origens nossas trabalhavam com a terra mais com questões de raízes, e aí você vem de conhecimento de milênios, traz, estuda, depura aquilo e aplica, e conseguiu a escala. Foi uma resolução de problema. Hoje, embora a gente fala sempre, não, cara, tem gente que passa fome. Tem, mas diminuiu muito. Tem ferramentas hoje é o próprio própria questão social, que também é um problema a gente estudar. A gente não, né? Mas
a sociedade como um todo analisar, porque pessoas que não têm capacidade de pensar, elas vão se tornar obsoletas. Uma função extremamente operacional, por exemplo, a gente vai ali no pedágio. Eu prefiro 1000 vezes passar pelo free flow ali do que parar para pegar. Não pego o fio. E aquela pessoa que está ali, trabalha muito dia, mas ela vai ser substituída. Hoje a gente fala do free flow ali que está sendo implantado nas rodovias de São Paulo, não é mais opcional, não vou precisar mais de uma tag, vai ser por leitura. Então, 100% dos carros que entrarem ali, a gente vai ter aquele mapeamento, vai ser cobrado. Então, é muito sobre o quanto a gente precisa levar a sério a questão da educação e de sempre se atualizar. Legal. Ponto importante esse. Ponto importante. Se atualizar e sempre contestar o status quo também, né? A gente vê quantas vezes, né? Vamos fazer assessment em relação aos novos projetos, e aí você depara com cada processo, né? E você pergunta, poxa, por que vocês fazem isso? Né? E perguntar por quê. Exato. Cara, coisa simples, né? Por que isso está acontecendo, né? Curiosidade. E aí sempre vem aquela coisa, cara, sempre funcionou, sempre foi feito assim. Quando eu cheguei já era assim, então continua fazendo, né? E, cara, não leva a nada, né? O processo, na verdade, é totalmente desatualizado ou desnecessário, né? Então, poxa, não precisa de muita coisa, né? É o simples fato de perguntar o porquê, né? Por que eu tô... Curiosidade, iniciativa, né, cara? É o que se diz ali no Gemba, né? Eu lembro bastante. Aishiono. Desculpa. É um dos pensamento lindo. E falava, vá ao Gemba, respeite as pessoas, pergunte por quê. É isso aí. Então tem relatos dele que ele, antes de um engenheiro entrar para o time de frota, ele desenhava círculos no chão, para o cara não ficar também atrapalhando os operadores na linha de montagem, deixava a pessoa ali o dia inteiro. Na época não tinha celular também para a pessoa se distrair, né? Tem muito desse problema hoje também. Então o engenheiro ficava ali olhando, observando. Ele conseguia entender o processo. Depois de entender o processo, ele iria perguntar. Mas antes ele entenderia já. Então, eu acho muito interessante esse... Legal. Perguntar por quê. Mas antes, cara, tem base de dados, tem informação que está disponível. E não fazer um diagnóstico antes, prévio, e já ir preparado ali para o cliente perguntar os porquês. É muita questão de mentalidade. Mentalidade que você havia colocado, Jefferson. E aí eu queria fazer a amarração com... Eu acho que eu não fechei esse loop da indústria, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi fundamental para a gente ganhar capilaridade. A questão toda é que ela foi fundamental, mas ela precisou produtizar profissionais. Exato. Criar uma estrutura linear para que a gente tivesse num processo de série uma entrega linear. E foi importante para a gente conseguir produzir em série, com consistência e abastecer o mundo de forma geral. Só que não foi suficiente. O Renato falou de Toyota. A Toyota já veio quebrando paradigmas e com isso se tornou em algum momento a maior montadora do mundo, né? Hoje está também se reinventando na questão de locomoção aí de pessoas. Mas a questão a gente por 250 anos, 300 anos, foi condicionado a trabalhar somente no padrão. Padrão é ótimo como base, tá, gente? A gente acredita e defende padrão. Sim. Mas padrão é base para poder escalar. Padronizou, escalou. Melhora e reinventa, inova. Então a mentalidade que a gente tem legada é desse comando, controle, dessa estrutura enraizada, linear, que não nos permite sair da caixinha. Se você sai da caixinha, você toma na cabeça. Se sai da caixinha e errou, você vai ser penalizado. Ou o cara nem tem consciência de que existe algo fora da caixinha. Então é esse legado, é a mudança de mentalidade fundamental. Era raríssimo você falar que um engenheiro era criativo, inovador, por exemplo, ou um cara de finanças corporativas. Hoje a gente vê gente disruptando, desenvolvendo negócio, criando soluções, mesmo vindo de cadeiras muito técnicas, quando a gente estimula outros drives da nossa capacidade cognitiva humana. Mas é aquilo, né? Os profissionais foram feitos para executar sem pensar, né? Na verdade, não foram feitos, né? Foram ensinados, né? Ou foram trabalhados para isso, né? Ou seja, cara, ele foi treinado para responder para o chefe, né? Ele não foi treinado para responder e conversar com o cliente. Senhor, não senhor. É isso aí. Foi medido, né?
até hoje, né, cara, eu vejo operações aí que mede as pessoas por tempo, né? Poxa, quanto tempo ficou ali, né? Ainda mais em operações de vendas, né? Quanto tempo ligou, quanto tempo, cara, né? A gente teve disso, né? Teve inclusive atrás clientes, né, que eram, mas quanto tempo? Quantos dias por semana? Bem, esse não é o nosso negócio. A gente trabalha por objetivo. Qual é o objetivo de venda? Qual é o objetivo de faturamento? Qual é o objetivo de redução? Qual é o retorno do investimento? Qual é o impacto esperado, né? Qual é o objetivo de longo prazo que você quer? E a gente vai desdobrando isso dia a dia. Tem um ponto que eu acho que é super relevante também. A gente está falando de diagnosticar muito bem, que é a definição do problema. É o problem statement. Muitas vezes a gente vai ver pessoas da companhia, né, em casa, em algum lugar, tá indo para resolver sem entender o que está acontecendo. Talvez você pode ali piorar a situação. Quem nunca ouviu o pessoal, alguém se acidentou, e aí vai alguém mexer ali, vem algum abençoado e fala, cara, não mexe, e tem que esperar alguém que saiba fazer. Porque se você mexer, talvez você vai piorar a situação. Tem problema que é igual. Você não entendeu ainda o problema, mas você está atuando já. É apagar incêndio. O apagar incêndio é só efeito. Tem uma imagem que a gente usa. É um baldezinho. Dado para... Tem um vazamento, na verdade, né? Tá vazando, tem bastante. E aí vem um baldezinho, alguém coloca lá, acha aquele balde, e aí você não vê mais o vazamento. Mas o vazamento continua acontecendo. Aquele balde é uma ação de contenção, certo? Mas ela não é a solução. E aí precisa uma análise profunda para entender de onde vem. Muita gente para aí. É na contenção, mas não entendeu o problema. E daqui a pouco aquele balde ele vai se enchendo. Daqui a pouco ele transborda e piora até a situação. Vai transbordar de uma vez. Então, a etapa de definição do problema é muito do nosso papel aqui. É ajudar o nosso cliente a entender qual é a real dor, qual é o real problema, na verdade, é uma etapa fundamental. E a gente precisa perguntar, por isso que quando a gente vai falar com o vídeo, a gente pergunta bastante para que ele traga para a gente as informações. E sem entender esse estado atual, a gente não sabe para onde ir. Nem... Especialmente escutar, né, cara? Quantas vezes você, poxa, já vi várias vezes, né? Você ali escutando, né? E a pessoa, ao invés de, poxa, ouvir, prestar atenção e tal, já acha que entendeu e já interrompe a pessoa que está expondo, já passa, atropela, já coloca o seu ponto de vista, né? Sem de fato entender aquilo que está acontecendo. Acho que não à toa, para acompanhar, as principais habilidades postas aí. A escutativa. Exato. Escutar para entender e não escutar para responder. Isso vale pra gente aqui, por exemplo, no podcast. É tentador, não sei pra vocês. Porque a gente quer trazer o nosso ponto de vista. Mas a gente tem que, antes de trazer o nosso ponto de vista, ver o que o colega falou. Porque senão a conversa fica parecendo conversa de bêbado, né? Um fala uma coisa, um solta aí, cara, tudo não. Desconexo, né? A gente tem que... É como se fosse um quebra-cabeça sendo montado. É a capacidade de abstrair, que é uma das características. E eu vou pegar esse gancho, então, até para a gente estimular o nosso ouvinte a ficar ainda mais com a gente aí. Vou dar um pouco mais de insumo e a gente vai destrinchar como desenvolver essa mentalidade de problem solver ou de problem solving. O que vocês acham? Faz sentido? Boa, então vou dar um pouquinho só de contexto, mais elementos para a gente entender para onde o mundo está indo, o que o mundo está pedindo, o que os negócios estão pedindo, o que a sociedade está demandando, e aí a gente vai trabalhar muito bem e destrinchar o que é essa mentalidade, como desenvolver a mentalidade de problem solving. A gente vai falar então do fim da comoditização, fim do commodity. Falando um pouquinho de estatísticas, a gente vai falar de pessoas profissionais e também de negócios. Vamos falar de alguns dados aqui estatísticos só como insumo, e aí a gente começa a trabalhar em cima. Segundo o Future of Jobs Report 2025,
aponta que o pensamento analítico e solução de problemas é a capacidade central considerada essencial por 70% dos empregadores. É um dado do Fórum Econômico Mundial. Mais alguns dados. Contratação no Brasil. Dificuldade de contratação no Brasil, e a gente vai falar de mundo também. Cerca de 80% dos empregadores brasileiros relatam dificuldade em encontrar talentos com habilidades necessárias. E a gente já consegue entender o tamanho do problema aí. Isso aí é um dado da Manpower. Além disso aqui, o que a gente tem? Vagas não preenchidas globalmente. Estima-se que a falta de qualificação profissional possa ser da ordem de 85 milhões de vagas em aberto até 2030. Ou seja, não falta oportunidade, falta quem ocupe a cadeira. Competência. E são novas capacidades. Então, as pessoas reclamam muito a gente vê, não tem oportunidade, eu gostaria de ter uma condição melhor, eu gostaria de remunerar melhor, mas será que a gente está realmente disposto a resolver problemas? Quando a gente montou o negócio aqui, a Concepto, o que a gente internalizou? Que eram os caçadores e resolvedores de problema. Porque só assim a gente poderia conseguir realmente fazer negócio, conseguir diferenciação. Então, seja um profissional ou uma empresa, se não estiver disposto a resolver problemas reais e se desenvolver para isso, não vai ter tração. A gente brinca muito. E tem muita gente procurando emprego e pouca gente procurando trabalho. Trabalho existe. É emprego que muitas vezes não... O emprego que eu quero dizer, pessoal, independente se é seletista ou PJ, tem oportunidade. Mas será que a gente está querendo resolver problema? A gente procurando emprego e a gente empregada que é muito boa. Acho que o ponto aqui é justamente gente intraempreendendo, pessoas incríveis. Perfeito. Trabalhando, mas vendo aquilo como um desafio. Dia após dia, a gente estava falando com o Davi que vai editar aqui, né? Ele tá no Panamá, ele falando, todo ano ele faz uma reflexão. Hoje ele atua dentro de uma empresa. Qual o desafio do próximo ano? Então, eu entendi o desafio, fiz a venda internamente, tem muito problema para resolver, eu vou ser útil aqui, então eu tenho certeza que pelo menos mais 2 anos de projeto eu vou empreender aqui. E isso é muito bonito, né? Ver a sua carreira, independente se você está empreendendo internamente como uma empresa, empresário, ou se você está empreendendo a sua carreira. Isso é muito bonito. Porque você está sendo útil, usando seus talentos ali no seu dia a dia. E é isso, quem tem essa mentalidade vai crescer, vai continuar sendo... Esse é o futuro. Sendo disputado pelas maiores empresas. É o tal do você SA. Exato. Cada pessoa, uma empresa. Não precisa ser PJ para isso, pode ser seletista. É um regime de contrato apenas. É o você SA, você empreender sua carreira e resolver problemas, endereçar a tua jornada. Perfeita análise. Legal, gente. Falam de negócio, então. Atenção às pessoas. Oportunidade não falta, as pessoas precisam se desenvolver. Negócios, algumas estatísticas muito rápido. 36% dos consumidores buscam customização de produtos. Tá? Esse é um dado da Forbes. Personalização gera até 40% a mais de receita para empresas líderes. Isso aqui é um dado da Forbes mais McKinsey, um estudo específico. 71% dos negócios ou dos consumidores esperam comunicações e ofertas personalizadas. É um dado da McKinsey. E por último, não menos importante, 89% dos líderes creem que personalização é crucial nos próximos 3 anos. É um dado aqui da Twilio. É bem impactante. Eu esqueci de um aqui. 80% dos compradores preferem experiências customizadas, segundo a Instapage. E aí, será que tem espaço para a gente poder gerar valor, margem, crescimento, faturamento, top line, bottom line, receita, lucro? Será que tem espaço, pessoal? Isso aqui é tudo dado de mercado, de grandes referências mundiais. Na verdade, a gente não tem mais espaço para o modo de operação atual, né? Antigo, né? Ou seja, aquilo que você faz, né? Se na verdade serve para todo mundo, né? Chegou um ponto que não vai servir para mais ninguém, né? Então, até porque o GPT resolve muita coisa, né? O jogo virou, né? Na verdade, o jogo virou. Isso aí. Tem muito espaço. Eu lembrar de novo do exemplo da Starbucks. Sempre que todo mundo vai lembrar. O fato deles chamarem você pelo nome já é uma personalização. Coisa simples, né? Coisa simples, coisa básica. Ele tá ali escrevendo o seu nome.
E esses dias eu tava no aeroporto e eu já tive muito problema com café. Aí falando de processo, não personalização, mas a excelência. Você colocar aquela tampa e o café tá tão quente que você queima a boca. Não sei se é padrão para todas as Starbucks, tá? Eu acredito que sim. A tampa do café tava gelada, tava numa temperatura que eu acho que ela foi tirada de uma cadeira. E a temperatura do café tava quente, mas não quente o suficiente para me queimar. Cara, isso é incrível, porque é o básico muito bem feito. Sim. E a gente não encontra. E aí, trazendo para o nosso mundo, é o básico muito bem feito que tá caindo. Quando a gente não tem o básico, não adianta você querer falar de fatores de encantamento, mas o básico bem feito. Então não adiantaria, né, a Starbucks estar colocando o nosso nome ali, personalizando, se o básico tivesse caído. Acho que esse conjunto básico muito bem feito, uma personalização, é a receita do sucesso. O Renato trouxe legal, né? Às vezes, né, não tem a necessidade de reinventar a roda, né? É fazer o básico bem feito, né? É fazer o que é necessário de forma simples, né? Deixar de querer inventar soluções mirabolantes, né? É isso aí. E tá o pavão. Pegou a canetinha e escreveu o nome do copo. Nada mais. Isso. E aí, olha que interessante. Vocês devem concordar, por exemplo, quando a gente fala de uma Starbucks, talvez fosse uma experiência que nossos pais não tiveram. Talvez nem tivesse Starbucks aqui, eu acho que não. Ou se tivesse, seria muito restrito. É uma experiência que eles nem tiveram. E independente se é Brasil ou não, experiências que temos hoje são experiências que não tínhamos no passado. Mas uma vez que, segundo Einstein, uma mente se expande, jamais ela volta... É Einstein mesmo? Estou falando cara certo? Einstein. É isso, certo. Ela jamais volta ao estado anterior. Você expandiu, acabou, meu irmão. Só que o problema não é só o Thiago, o Jeff, o Renato, o João, a Maria que expandiram. A sociedade expandiu a consciência. A barra subiu demais. A barra subiu demais e isso é mundial. Globalização, internet. Então, cara, não tem como você tirar o pé. E segundo aí também o Harari, felicidade é uma questão de expectativa. Não é sobre ter ou deixar de ter. É aquilo que eu tenho como expectativa e se eu consigo suprir ou não essa expectativa. Então quer dizer que todo mundo está com muita expectativa, gente. O mercado está com expectativa, os profissionais estão com expectativas, as pessoas estão com expectativas. A pergunta é, quem é que vai aterrissar as expectativas? Quando a gente fala de personalização, não é frescura. É porque a gente foi granularizando, melhorando, estruturando a um certo nível que agora a gente começa a falar de problemas muito maiores. Não são problemas triviais, por exemplo, que eu mexo uma alavanca e está resolvido. Eu tenho que combinar uma série de competências. Agora imagine você, por exemplo, eu como engenheiro, introspectivo por natureza, vocês também com suas características, a gente não fala mais só de produto, processo ou produção. A gente fala de vendas, a gente fala de marketing, a gente fala de estratégia, a gente fala de gente, a gente fala de tecnologia, a gente fala de inteligência artificial. A gente abre um podcast e grava, a gente faz post. Ó, que maravilha, hein? Tá tudo bem, vocês são empreendedores, vocês não são referências, tem que fazer mesmo. Temos que fazer sim, mas os profissionais que estão ganhando o jogo estão pensando desse jeito, como intraempreendedores ou como donos de empresa ou como executivos. E por que personalização, pessoal? Porque hoje é possível fazer isso. Antigamente a gente tinha uma relação que era de poucos canais de distribuição e contato com os clientes e produtos muito pouco customizados sendo vendidos em escala. Por exemplo, como é que a gente via o Omo lá, que a mãe gostava de usar o Omo? O Omo é bom, o Omo é o melhor sabão lá para lavar roupa e não sei o quê. Você via ele no Faustão e no Gugu, cara. Sim. Era todo domingo lá. Os únicos martelando o tempo todo. Todo domingo lá, e quando você ia no mercado, que era a distribuição, né, você tem um canal de aquisição e distribuição, você só tinha o Omo e mais um mequetrefe lá que não funcionava. Você ia comprar o quê? Você não tinha opção, a barreira de entrada era muito grande. Hoje não. A gente consegue, através da teoria de long tail, o efeito long tail, que é você consegue personalizar demais, né, para alguns grupos específicos, mas escalando. É o caso aí, por exemplo, da Netflix. Você consegue ter capilaridade e atender o cliente. Você precisa de uma conexão, um streaming rodando, mas ele vai lá desenvolver uma série de produtos para públicos totalmente diferentes. Então você tem uma customização em larga escala. A Amazon faz a mesma coisa. O Mercado Livre faz a mesma coisa. Você tem capilaridade, isso é um hub, você consegue conectar
né? Ter os tentáculos lançados para todos os lugares e você personaliza demais a experiência do cliente. Acho que são grandes exemplos, né, Renato? Acho que vale a pena falar um pouco de Mercado Livre, cara, a experiência que você teve sobre o que é isso, um colosso, chegou a ser a maior empresa da América Latina, né? E briga sempre ali para estar entre as grandes, e com nível de personalização e pegada de startup violenta, com a cultura de dados, de inteligência, de tecnologia, e hoje, com certeza, com inteligência artificial. É percebeu para todo mundo que da porta para fora. A gente está falando ali de qualidade da entrega, evolução, produtos. Tinha uma fama, inclusive, anos atrás você falava de Mercado Livre, a galera falava, não, isso aí é uma plataforma de anúncio. De repente, ao invés de um tênis, você vai receber um tijolo. E acontecia isso, mas foi um processo de aprendizado. É o que a gente propõe sempre para os nossos clientes, a melhoria da qualidade de se desafiar. Eventualmente, seu negócio está muito bom, mas a gente vive num país de 2 dígitos. 2 dígitos. Estou falando besteira ou... De maneira alguma. É isso. Se você não crescer, se você não melhorar, se você não aumentar a sua receita ali o seu custo, você daqui a pouco vai pagar para trabalhar. Então, empresas como o Mercado Livre, que é um grande case, preocuparam. Eu preciso crescer como negócio. Cresceram para fora, melhorando os negócios, mas também para dentro, melhorando a qualidade da contratação, da trilha e envolvimento das pessoas ali dentro. Então, é uma empresa que é muito sexy, digamos assim. Por quê? Ela pensa na experiência do vai trabalhar lá, você está parece uma faculdade, academia do lado, cafeteria. Você tem até, dependendo de Paris, é isso. Tudo está disponível. E às vezes no volume, né, pessoal, o custo nem deve ser tão alto para. Mas alguém está pensando intencionalmente ali na experiência do colaborador. Alguém está pensando na experiência do comprador, do usuário. Isso é resolver problema, certo? E um canal que a gente tem, principalmente nas plataformas, é o canal de reclamação. Mas aí o problema já aconteceu. E a gente, oportunidade quando um cliente vai embora, é o que causou o problema. Mas como proativamente a gente pode entender o que pode melhorar a experiência do nosso cliente. Como proativamente a gente pode entender o que pode melhorar a experiência do nosso colaborador. Isso é resolução de problema. Problema todo mundo tem. Você quer crescer num país que é desafiador como o Brasil. Na verdade, não tem opção, você tem que crescer. Você quer crescer, você já tem um problema. Por quê? Falcone diria, né? Problema é uma meta não atingida. Você não bateu a sua meta de crescimento ainda, você tem um problema para resolver. Talvez a gente está falando aí do meio do ano, mas você tem um desafio. Pode chamar de desafio, de problema, mas você tem algo a entregar. E aí você precisa de um método muito bem estruturado e intencionalidade para fazer isso. Bom demais, gente. Bom demais. Perfeito. Excelente fechamento. A gente tem cases reais aí de que dá para personalizar e dá para crescer. Dá para a gente ser criativo e resolver problemas reais. É o que as grandes empresas, ou empresas médias, empresas pequenas que estão escalando, estão fazendo. Aproveitando demais os problemas e oportunidades que estão na mesa, usando muito cognitivo e tecnologia e método para poder desenvolver tudo isso. E aí vamos falar, pessoal, sobre o desenvolvimento da mentalidade de problem solving, ou como ser um problem solver, seja você um profissional, ou seja você uma empresa. É aí que a gente vai conseguir muito resultado. No cenário, então, de negócios, não se trata apenas de entregar tarefas, mas de geração de valor. Lembra que a gente vai falar sobre um negócio perene, um negócio pujante, um negócio que dá margem, lucro acima da média, é um negócio que gera muito valor. E gerar muito valor não é entregar mais do mesmo. Não é fazer aquilo que eu sempre fiz, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Tem pessoas que assistiram isso aí na década de 80 e acho que cauterizou a mente. Então, não é fazer mais do mesmo, não é porque deu certo que vai continuar dando certo. Então, acho que o primeiro passo, muito fundamental, para alguém que está construindo, desenvolvendo, olhando para a sua carreira, para o seu negócio, é pensar fora da caixa. Visão de floresta.
não visão somente de árvore, de tronco, visão de helicóptero, como alguns dizem. Olhar fora da caixa, entender para onde o mundo está indo. Mas meu negócio está indo muito bem. Será? Qual é o seu parâmetro? Em quanto tempo seu negócio vai continuar indo bem? Em quanto tempo tua carreira vai continuar indo bem, fazendo mais do que você faz? Mas ele é trabalhadorzinho. Quem já não ouviu isso? Ele é trabalhadorzinho, ele é esforçado. Chega no horário. Chega no horário, nunca falta. A empresa dele é organizadinha. Gera valor, meu irmão. Eu falar, gera valor, meu compadre. Se não gera, cara, se não está gerando valor distinto, ano após ano, remodelando, repensando, pensando horizontes de tempo, se você é diretor executivo do negócio, dono do negócio, você não está olhando mais para fora do que para dentro, você está com um sério problema. Olha para dentro sim, resolve a guerra, estabiliza, excelência operacional, a gente fala disso muito em ambidestria aqui, que é uma matéria que a gente versa bem, mas você tem que olhar para fora, pensar um novo. Se você não está aterrissando o que é tendência de mercado, a gente já está queimando a largada, está te faltando curiosidade, está te faltando iniciativa, está te faltando capacidade de abstração, montagem de time para colaborar. Então acho que é legal a gente falar um pouco dessas características de um problem solver ou de problem solving, seja como empresa ou como pessoa, né, como um profissional. O que vocês acham que são características, pessoal? São fundamentais para a gente ser um problem solving e conseguir, né, tirar melhores resultados da nossa carreira, do nosso negócio. Eu gosto muito de criar um paralelo com o investigador, né? Ou seja, poxa, a pessoa que está ali curiosa, né, investigando, com o detetive, né, o nome que eu estava procurando. Então a pessoa que ela ali curiosa, poxa, está investigando, ou seja, ela não aceita a primeira versão logo de cara, né? Ela vai lá e pergunta, ou seja, poxa, por que isso está acontecendo, né? O que está por trás do sintoma, né? O que está por trás do que as pessoas estão me relatando, ou seja, às vezes é só um efeito, né? Poxa, onde é que está a causa disso, né? O que de fato o cliente ele quer, né? Então acho que isso é uma característica vital, ou seja, ter gosto pela investigação, né? Ser curioso por natureza, né? E um outro ponto que eu destaco bastante é o que fez hoje em dia o foguete da ré, né? Que fez o foguete da ré, ou seja, você tem um pensamento analítico, né, cara? Pega um problema e divide ele, né? Ou seja, trabalha ele por partes. Culpa ele, né, Jeff? Agora vale decupar. Exato. Piadas internas, pessoal. Internas, isso. Então, ou seja, poxa, né, divide isso em partes menores, né, para que essas partes menores sejam resolvidas e o quebra-cabeça todo seja montado, né? Conecta ali causa, efeito, né? Toma decisão baseada em evidências. Então, eu gosto de caracterizar esses dois pontos, né? A visão do detetive, né? Ou seja, a necessidade pela informação do detetive e o pensamento que hoje permite com que o foguete dê ré, né? Eu gosto de colocar esses dois pontos. Legal. Eu gostei do exemplo do... Vou usar um exemplo mais abrasileirado, que é o exemplo do policial dando baculejo, né? Já ouviu essa palavra aí? Não, baculejo. Diz que na Bahia, quando você... Aqui em São Paulo é enquadro. Um quadro. A Bahia é baculejo, cara. De onde vocês tiram essas coisas, hein, rapaz? Cultura. Isso aí. Executores podcasts também é cultura. A gente versada. Nacional. Então, quando o cara vai dar um baculejo ali no time, geralmente são 3, 4 policiais e coloca um de cada canto. Porque você vai ter a versão de cada um. Se a verdade é o que a gente... ela for contada, os 3 vão ter a mesma versão. Só que se tiver problema, se tiver boi na linha, um vai contar uma coisa, tava indo pra casa da minha tia. Outro, não, eu tava voltando da casa da minha namorada, meus colegas me acompanharam. Acabou, tem algo escondido. Então esse método de perguntar, e às vezes você isoladamente falar com pessoas diferentes, funciona também para diagnosticar um problema. Porque às vezes está doendo algo em mim, mas eu tô tão dentro da situação, você como cliente está tão imerso, você não sabe mais comunicar de fato o que está acontecendo sozinho. Então você precisa dos pares, você ali olhar anteriores, perguntar para os seus coordenados. É algo que eu acho muito legal nessa linha de comunicação. E aí, voltando para o exemplo da virose no início,
eu procurei aqui sobre a questão de anamnese. Médico, sempre que você vai numa consulta, faz anamnese. Alguns não fazem mais. Mas as perguntas corretas. Aqui até levantei fontes. British Medical Journal. 80% de diagnósticos eles são assertivos quando você faz esse passo a passo da anamnese. Por quê? Você está perguntando o histórico familiar, o que a pessoa fez, ela consumiu, histórico de comportamento, histórico de alimentação. E ali, 80% dos diagnósticos vão ser assertivos ali naquele início. Mas muitas vezes a pessoa vai e quer fazer um exame de endoscopia. O médico nem encosta em você, não pergunta nada e já sabe o que aconteceu. Trazendo para o nosso universo. Pergunta sim. Quando começou o problema? O que era a situação? Ou quando você está falando de um problema mais complexo, qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Qual a situação atual? Quais foram as tentativas anteriores? Porque também é algo que é muito desprezado, pessoal. Já foi feito. São as Exato. Então, você vai chegar ali, a pessoa já tem uma solução que foi uma solução talvez não implementada da melhor maneira, mas ela funcionaria se fosse implementada com disciplina. E aí até faço um teste para vocês. Tá falando de comercial. Tem muita coisa que é básica, mas as pessoas querem contratar o cara que é o vendedor nato, mas o vendedor do dia a dia ali, ele não faz um check, faz um lançamento, ele não faz o básico. Como é que a gente vai vender melhor? Então, eu acho que é muito nessa linha. 50% do problema vai ser resolvido ali na etapa de identificação inicial, definição do problema. Exatamente. Um outro ponto também importante, né? Ou seja, é resiliência e persistência, né? Porque, poxa, né? Aceitar, né, que resolver o problema, ele também é um processo, né? Ou seja, não é mágica, não vai virar do dia para a noite, né? Ou seja, e se for precisar errar, né? É aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Pô, erra rápido, aprenda rápido, recomeça de uma forma melhor, né? Mas também é um processo de muita paciência, de persistência e principalmente resiliência, né? Porque o caminho às vezes pode ser árduo, né? Chegar onde precisa chegar. E isso, Jeff, tanto para resolver problemas como para... Quando a gente fala de problemas, a gente quer dizer também, problem solving é a cultura de a gente conseguir abstrair, de criar coisas novas, porque são novos desafios, são novas oportunidades na mesa, e vai ter problema, né? Tem que descascar a banana ali para poder fazer o lanche, descascar a batata para poder fazer a janta, né? O jantar. Então é muito disso, a gente tem que entender que o tempo das coisas tem que ser respeitado, a gente seguir método e conseguir trabalhar isso no dia a dia. Uma das principais capacidades que uma grande empresa, um grande negócio que perdura ao longo dos tempos, assim como profissional, é a capacidade de execução, além dessa capacidade de disciplina. Disciplina e execução, disciplina. E aí, voltando ao que o Renato estava trazendo, fazer bem o trabalho básico é respeitar as bases lançadas. A gente fala muito de ambidestria. O que é ambidestria no final? É a gente trabalhar a eficiência e excelência daquilo que já existe, tirar o melhor, tirar o último suco do bagaço da laranja, tirar o máximo com aquele equipamento, que aquela empresa, ou que eu tenho de capacidade no agora, no hoje. Aí vai disciplina. Trabalhar paulatinamente, olhar meus KPIs, seguir processo. Uma vez que eu não sigo isso, eu derrapo e volto para o fim da fila. Esse é o grande problema. Tem como inovar, tem como crescer, tem como aplicar IA, inovação. Se eu não respeito o básico, não tem, meu amigo. Sinto muito, não tem. Então, isso é fundamental. A gente conseguir entender que eu tenho que ter disciplina, eficiência, execução, e com isso, sim, eu vou buscar inovar, ser criativo, trabalhar de N maneiras. A ambidestria vai muito disso, pessoal. De trabalho básico, trabalha os fundamentos e trabalha também aquilo que é novo, com muita curiosidade, com muita resiliência, aí, como o Jefferson trouxe. Foco na solução, né? A gente estava dizendo, o Renato está falando sobre a anamnese. O meu foco aqui como médico não é terminar meu expediente rapidinho porque eu estou cansado. Meu foco aqui é resolver problema real. Eu tenho um paciente na minha frente que tem uma dor, tem um inchaço, tem um vermelhão. Eu tenho que saber o que aconteceu.
investigar, né, de forma ali absoluta, com muita dedicação e foco na solução. Se eu foco na solução do problema, muda o jogo. Isso é muito recorrente quando a gente vai trabalhar alguma proposta de negócio, um grande negócio. A maioria dos provedores quer colocar somente algo da prateleira. Eu tenho problema X, toma aqui. Peraí, eu não falei, cara, não terminei de falar, eu só comecei a falar, não, toma aqui, tá na minha prateleira, toma aí. Já consome. Já consome. Exatamente. O cara tá tossindo, cara, porque ele tá com alguma hemorragia interna, o cara tá dando xarope. É igual aquele médico, né, dos vídeos que aparece o Celso Russomano. Ele vai lá, o médico tinha que dar plantão, o médico tá dormindo e vira aquele arranca-rabo, né? O médico tava poupando energia até demais. Tem o plantonista, mas tem um monte de preguiçoso por aí, pessoal, em todas as profissões. Demais. E isso a gente não admite, porque o dinheiro, todos os negócios, e o dinheiro é muito sobre o valor que você tá ali agregando ao cliente. É uma recompensa muito merecida, mas um dinheiro que vem por um problema mal resolvido é um dinheiro que não deveria nem passar pela mão dessa pessoa. Então é algo, vai muito além, entra na cosmovisão de cada um, de como a gente enxerga as oportunidades, os desafios e os nossos talentos. Talvez não seja para você uma certa tarefa, por exemplo, fazer uma comida difícil. E como a gente falou aqui, a gente está falando de problem solving também de ideação. É um desafio. E como a gente está trazendo a questão de problem solving, mas não necessariamente é que existe um problema. Meta não atingida. Eu quero fazer um jantar, mas eu não sou a pessoa para fazer. Chame alguém para fazer ou compre algo. E a gente se propõe a ser essas pessoas que vão resolver problemas complexos para a companhia. Por quê? Porque a gente vem treinando isso ao longo de juntando aqui só nessa sala, eu não vou falar não, quantos? 60 anos? Tem. Tem fácil. Tem sim. 60 anos de muita intensidade, pessoal. Só essa aqui. É isso, a gente tá aqui, a gente empreendeu nossas carreiras justamente porque a gente viu que dava para entregar mais valor por onde a gente passava. E esse é o motivo de eu acordar todos os dias cheio de energia. Resolver problema de pessoas, resolver problemas reais, pessoas reais. E recompensado por isso. E acho que um ponto... Desculpa, não, é isso. Eu acho que é algo que a gente vai além, né? É algo muito nobre fazer isso. E um ponto importante, né, pessoal, é ser otimista, né? A gente brinca, né, que o problema sempre tem um fim, né? O problema sempre tem uma saída, sempre tem uma solução, né? Eu costumo brincar, se não chegou lá ainda, né, se não encontramos o fim, se não encontramos o caminho, talvez esteja faltando um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de empenho, um pouquinho mais de esforço, né? E, cara, a solução logo ali a gente encontra, né? Então, poxa, encarar também as situações com otimismo, né, faz com que o problema seja menor do que ele aparentemente possa ser, né? E aproveitar esse momento de desafio para desenvolver pessoas. Sim. Eu acho incrível esse pano de fundo do processo de resolução de problemas complexos. Por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro que a gente está para fazer um ano lá, daqui a pouco. A gente se tornou, a gente consegue ver o quão bonito está sendo a evolução deles como pessoas, também como a gente está se conectando com eles cada dia mais, e já posso dizer que eles são amigos, além de clientes. Pessoas que a gente vai levar para o resto da nossa vida ali, a gente dá risada junto, mas a gente trabalha muito, mas no final do dia a gente janta, a gente fala da família, essa conexão entre as pessoas, algo que a gente, ainda mais lembrando ali das relações que acontecem no mundo, porque as pessoas não estão se falando mais, é muito fácil, eu peço comida, chega, eu clico aqui, dou um like ou dá um match e saio com a pessoa e nunca mais vejo ela na minha vida. Não é isso que a gente acha que é o que vai trazer a solução dos problemas reais. A gente precisa ser relacional, entender das pessoas, entender pontos diferentes. E otimismo, de fato, Jeff. E se a gente não resolver de primeira, é um primeiro ciclo. Davi falava muito isso de melhoria. É um degrau, pessoal, a nossa vida, a nossa jornada e o nosso desafio como empresa, gestor,
colaborador. A gente vai resolver um problema de cada vez. Total. Decupar. Resolvendo um por um. Boa. Interesse genuíno pelo outro, pelo ser humano, pelos seus problemas e oportunidades. Quer ganhar dinheiro, meu irmão? Quer crescer? Resolva problemas. Tem interesse genuíno pelo outro e pelos problemas e oportunidades do outro. A fórmula é básica, é simples, porém não simplória. Aí é execução e disciplina. É muito disso. Concordo totalmente com vocês, pessoal. Acho que esse espírito de otimismo não é o otimismo barato. Sabe? Vai dar certo, que vai dar certo. Pensamento positivo. Não é isso. É o otimismo de que a gente vai pagar o preço, a gente vai trabalhar, a gente vai aprimorar, melhoria contínua e a gente vai subir um degrau. A gente vê muito isso em projetos de transformação. O pessoal, não estou conseguindo, está difícil, está complexo, uma rotina nova, está doendo, está complicado. Daqui a pouco o cara vai incorporando, daqui a pouco o cara está trazendo resultado, daqui a pouco a empresa está conseguindo trabalhar estratégia, desdobramento, colocar tecnologia, rodar todo um ciclo de desenvolvimento humano, ser uma empresa pujante. E acontece, né? Ela não aconteceu de um dia para o outro, foi todo um processo, ela foi desabrochando, mas tem que pagar um preço. E aí, pessoal, para fechar, eu queria algumas dicas aqui para a gente trazer o pessoal, como colocar tudo isso em prática, como desenvolver essa mentalidade de problem solving no nosso dia a dia. O que vocês indicam? Se eu tiver que começar isso agora, pô, Thiago, eu sou um profissional, eu sou uma empresa, quero estar conectado com agora e com o futuro. Por onde eu devo começar? O que eu devo fazer de maneira prática? Eu gosto sempre de remeter muito às bases, né? Poxa, como é que a gente, né, modela, molda ou muda, né? Eu acho que é através da educação, né, da formação, né? Ou seja, poxa, é provocar o time, é provocar a equipe a pensar, né? Aí além do que simplesmente está ali acontecendo, né? Ou seja, os porquês, né? É questionar de fato, né? Compare isso com uma criança, né? Poxa, uma criança na experiência de formação, o que mais fala? É por quê, né? É por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, por que... Curiosidade. Então, assim, poxa... Também a vaidade. Não existe a vaidade de achar que alguém vai julgá-la porque ela perguntou por quê. Exato. Ela só quer saber. Exato. Né, assim, também estruturar ali, né, o pensamento, né, a linha de raciocínio, usando cases reais, por exemplo, né, ou seja, entendendo qual foi o pensamento, o método utilizado. Então eu gosto de levar muito as bases, né, poxa, vamos incentivar o uso do intelecto, né, do nosso poder cognitivo, né, vamos pensar. Né? Então acho que é fomentar isso muito na equipe, né? E um outro ponto é, poxa, cara, de novo, é a mentalidade do protótipo, né? A mentalidade do testar, né? Testa, valida, se deu bom, legal, continua melhorando, se deu ruim rápido, não custou quase nada, parte de um ponto inicial dali e melhora ainda mais, né? Acho que são pontos que a gente pode colocar no dia a dia ali que de fato são significativos. Bom, Jeff, muito bom. E aí, Renato? Vou voltar um pouquinho. Vai cada vez mais a vida adulta vai exigindo das pessoas e elas esquecem. E talvez, acho que perto dos 30 você vai entendendo muita coisa, né? Mas ali eu lembro na minha fase dos... tinha vergonha às vezes de perguntar algumas coisas porque eu achava que, sei lá, o pessoal vai achar que eu sou bobo, que eu não sei. E o professor, você foi professor por muito tempo, né, Jeff? Uhum. Qual aluno que o professor mais gosta? Poxa, aquele que tá ali sempre questionando, interagindo, perguntando. Porque é o cara que ele sabe que vai mais extrair conhecimento. Então, esse perguntar o porquê é fundamental, pessoal. Fazer perguntas abertas, né? E não pergunta fechada. E é aberto. Agora, você acha que esse problema é porque você não fez aquele relatório ontem do jeito que fez? Acabou, você já fez fechado. A resposta é sim ou não. Então, e aí vem aquela questão do coach que foi manchada a imagem, mas parte disso é um papel de coaching. Você vai perguntar, você não vai dar as respostas. E você vai extrair as respostas. Caminhando também para algo prático, fala bastante do PDCA, tem gente que
E até fala, poxa, mas... cara, a vida é sobre planejar, fazer, checar. É isso, é o PDCA. Mas tem uma ferramenta que eu acho que é muito legal, pessoal, não sei se tá do 8D, para resolução de problemas. Bom. 8D foi uma maneira que a Ford ela trabalhou para fatiar uma etapa um processo de resolução de problemas em etapas claras. E aí eu vou só rapidamente ler aqui as etapas. Vai muito ao encontro do que a gente falou aqui. Então, o D0. Por que 8D, né? Porque é 8 disciplinas. O D0 é preparação e ações de resposta a emergências. É o quê? Contenção. Não tem como você sair resolvendo causa raiz de problema, chamando a consultoria, por exemplo, sendo que talvez o seu dia a dia está um incêndio. A equipe está... as pessoas estão pedindo demissão, você não está conseguindo entregar nada. Cara, para um pouco, faz um war room, entra numa sala aí, se dedica a entender o que está acontecendo. E aí coloca ações de contenção para que esse problema ele estanque rápido. É como se fosse o baldezinho lá, mas o balde não pode ficar para sempre. Então o próximo D é use uma equipe. Falou bastante disso também, de como a gente empodera pessoas para resolver problema. Às vezes a solução está dentro de casa. E a gente fala muito isso para os nossos clientes. A gente não vai vender para você algo que você tem aí dentro. Se você tem uma pessoa que é muito boa em uma matéria e a gente precisa disso em outras áreas, a gente vai encorajar essa pessoa a dar esse treinamento. Poderíamos nós fazer? Claro! Mas por que não fazer e participar do grupo? Então, trabalho em equipe. D2, descreva muito bem o problema. Não é óbvio, faça anamnese. Entenda o que é e quando começou, o que a gente está querendo resolver. Sem isso, a gente não consegue. Desenvolver um plano de contenção provisória. Então, ali, o plano de contenção ele é um pouco mais detalhado. Ações que podem ser de curto resultado, prazo. Tá? D4. Determinar e verificar as causas raízes. Aí entra a causa raiz. Vou analisar a fundo como detetive. D5. Verificar correções permanentes. Plano de ação. Uma vez que eu sei a causa raiz, eu vou para as ações. D6. Definir e implementar ações corretivas. Implementação. Execução. Aí é onde muito problem solving morre, né, pessoal? Total. O D7, que é prevenir a recorrência. Esse é incrível. Porque muitos dos problemas que a gente encontra são problemas que eles já aconteceram, já foram solucionados, mas eles voltam a acontecer. Por quê? Porque a gente não pensou numa ação de contenção. Alguém esqueceu, ficou largado, volta a acontecer. E o D8 é o parabenize os principais colaboradores da sua equipe. Ou seja, solução de problemas é um processo de aprendizado e de lideramento da equipe depois de você parabenizá-los. O time que resolve o problema é aquele time que está energizado. Tem que ser ovacionado. Time que trabalha em equipe. Time que confia no líder. Então são N matérias que a gente tem aqui, mas o 8D vai ajudar bastante a aterrissar tudo que você falou. Acho que essa é a minha dica final. Total, Renato. E isso encaixa muito, cara, do que eu penso que é o estado de flow do profissional e da equipe. A gente já falou isso em outros episódios, mas vale apenas a gente salientar. Quem aí não viu nos últimos dias o PSG jogando? Vou falar de 2 níveis, tá? Falar do Fluminense que eu defendi, acho legal. Um entre os 4 da Copa do Mundo aí, sul-americano e brasileiro, e foram muito aguerridos. Eu diria que eles estariam ali no nível 3 ou 4 daquilo que o Phil Jackson chama de níveis de times, né? A estrutura de time no nível de excelência. 3 ou 4 porque já entenderam que era uma tribo, já jogavam junto, um desafio comum. O PSG, você vê um time que não tem grandes estrelas e está em total estado de flow. É uma engrenagem rodando. Olha, desde o Guardiola, do Barcelona do Guardiola, falando de futebol porque a maioria das pessoas gosta de futebol, tic-tac do espanhol. A evolução é mais ou menos o seguinte, ó, tic-tac espanhol 2010, aí o Guardiola pegou isso e melhorou no Barcelona, e agora o Luiz Henrique foi e aprimorou o PSG. Desde esse Barcelona eu não vejo nada parecido. Mas qual que é a história? Independente se é futebol ou não, se você gosta de futebol ou não, o time parece uma engrenagem perfeita, uma caixa de câmbio rodando, sem nenhum barulho ali, em perfeita simbiose e combinação. Por quê, gente? É estado de flow. Todo mundo ali é muito capaz
todo mundo trabalha muito bem a base, todo mundo sabe como endereçar seus problemas e aproveita oportunidades. E aí, evocando também o livro Maestria, quando a gente faz a lição de casa como aprendiz, começa a ousar e se dedicar demais, a gente começa a versar na maestria. E é o estado que o PSG e é onde grandes empresas e profissionais chegam. Então, é esse caminho, só dá para ganhar esse jogo com a equipe, você como profissional faça a sua parte, isso é fundamental, você vai conseguir galgar grandes degraus na carreira por conta disso, mas enquanto negócio também, enquanto empresa, é exatamente o que o Renato falou por último aí, é ganhar com o time. E aí cabe ao executivo, cabe ao dono, cabe quem está comandando isso, se esvaziar de toda e qualquer vaidade e pensar principalmente como desenvolver o seu time. Não é mais, quando você é um grande gestor, pensar sobre si somente sobre o seu desenvolvimento. É especialmente no desenvolvimento de cada componente do time e a aglutinação perfeita desse time. Para mim, a gente fecha aí com chave de ouro e se a gente conseguir fazer isso para que a gente consiga resolver problemas complexos e gerar valor distinto para o mercado. É um pouco do que eu traria aí como orientação. Eu sei que a gente fechou aqui, mas eu não poderia deixar de comentar esse. Quem já ouviu falar sobre o elefante na sala? Ixi, esse é famoso, hein? Aí é um passo antes, né? Esse eu acho que é um grande problema das companhias. A gente está vivendo uma realidade em que as pessoas estão muito em ser indelicado. Existe uma fragilidade, uma proteção excessiva em que você não pode falar. Então, eu acredito que antes de tudo isso que a gente falou aqui, primeiro crie um ambiente seguro para que as pessoas possam falar sobre os problemas. Porque senão, galera, não vai existir nem o problema para você resolver, porque você não vai ficar sabendo, mas ele vai estar lá. E quando ele aparecer, aí ele vem derrubando todas as estruturas que levaram anos para ser construídas. E aqui trazendo um exemplo nosso, pessoal, a gente tem muita conversa, né, Thiago, Jeff, entre os sócios aqui. A gente tem que ter conversa difícil o tempo todo. Porque se a gente deixa uma conversa difícil passar, seja numa relação de sociedade, seja numa relação de colaborador com o seu líder, seja num casamento, aquilo vai sendo sujeira varrida para debaixo do tapete. E aí o elefante vai crescendo, se alimentando, daqui a pouco todo mundo tá ignorando ele, mas todo mundo tá vendo. Chega uma hora que não tem espaço mais para ninguém além dele naquela sala. Então, antes dessa questão, crie esse ambiente. E aí eu faço um desafio para que você seja ousado. Permita que as pessoas falem, pergunte sobre o que pode melhorar. Sempre que você for dar um feedback para o seu colaborador, pergunta. Cara, me fala o meu maior defeito. O que eu posso melhorar? Sim. E aí você vai exercitar. Servir de verdade. Exato, você vai exercitar esse ambiente lógico, né? Sabendo quem você é, talvez tenha um colaborador que não tenha maturidade, vai trazer um ponto. Interprete essas. Mas abra o ambiente para que as pessoas se sintam seguras para falar sobre os problemas. Porque se não houver esse ambiente, nada disso que a gente falou aqui vai acontecer. Verdade. É isso aí. Esse dispor de toda e qualquer vaidade. E enquanto líder, os grandes líderes, eles não querem e não são os oráculos das empresas. Eles são os facilitadores. É meio clichê, né, falar isso, mas é uma grande verdade. São os facilitadores, aqueles que impulsionam o seu time e especialmente conseguem montar, aí sim, tá, para mim, a complexidade de ser um grande líder. Montar um grande quebra-cabeça. Ser bom e ter uma grande capacidade de abstração. É o que o Renato está dizendo. Cara, se despojar de toda e qualquer vaidade, jogar francamente com o time, jogo transparente e, na boa, alinhamento total. Se não está fazendo sentido aquela pessoa ali, se não está fazendo sentido aquela entrega, alinhamento brutal. A gente tem que ser muito franco uns com os outros, não há tempo a perder. E negócios não toleram que a gente deixe as coisas debaixo do tapete. Bom demais, gente, bom demais. Pô, se deixar esse papo aqui engrenou, hein? Porra, se deixar vai mais 2 horas aí fácil. É o que a gente é apaixonado por fazer, né? Flui. É isso aí. E
é o Ikigai. É o que a gente é apaixonado por fazer. O mundo precisa e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, legal, gostei da provocação, hein? Próximo podcast, Ikigai para os negócios. Falei. Total sentido. Como resolver problema com aquilo que a gente tem capacitados. Aí já vai ficar a dica. Beleza, acompanha a gente. Então, se você curtiu aí, gostou desse episódio, na boa, acho que na moral, tá bom pra caramba, hein? Estamos ficando bom com isso. Brincadeira, pessoal, à parte. Se fez sentido para você, curta, compartilha, siga aí o nosso canal, aperta o sininho para poder notificações aparecerem para você. Mande para um amigo, para um colega, para um executivo, para um dono de negócio que precisa ouvir esse tipo de coisa, tá? A gente vai estar aqui de tempos em tempos soltando um novo podcast, um novo episódio para poder te nutrir com informação que vem direto do dia a dia dos negócios, das trincheiras. Vou deixar aí vocês, então, se despedirem, pessoal. Vamos nos despedir do pessoal e logo a gente tem mais outros episódios. Boa. Gente, eu me despeço aqui com uma provocação, na verdade, né? Acho que resumindo tudo que nós comentamos, né? Discorremos sobre, poxa, cada um de nós, né? Cada um que está ouvindo aqui, analisar a nossa última entrega, nosso último projeto, a última proposta que foi feita, né? Ela resolveu de fato o problema do cliente, interno, externo, não importa, né? Ou ela só foi bonitinha, na verdade, né? Ela só foi bem feita, só foi bem preparada, né? Acho que aí está o cerne do que nós conversamos. Prazerzaço aqui. É isso, pessoal. Esperando os próximos papos aí, legal fazer uma jornada, talvez fazendo essa linha com episódio seguido. Legal? E estamos aqui para servir vocês. Já comentou, né? O líder é o maior, não maior no sentido de ser maior, mas o que mais te engrandece é servir. A gente quer melhorar como ser humano, melhorar como profissional. Então a gente está aqui para servir e que seja através desse podcast. Você que está ouvindo a gente aí, se fez sentido, se você gostou, se você acha que vale a pena dar esse voto de confiança, então curta, compartilhe, envie para alguém que precisa. Eu sei que tem muita gente precisando de conteúdo de qualidade e de ajuda. Estamos aqui para isso. Contamos também com o feedback de vocês. Comentários e tudo mais são muito bem-vindos. Tá bom? Obrigado pelo papo. Senhores, valeu pela companhia aí e esperando pelo próximo. Boa, rapaziada. Boa. Obrigado pela companhia de vocês. Papo de altíssimo nível. Eu fico chateado quando a gente não consegue gravar, porque eu sei que sai muita coisa boa quando a gente reúne. É muito bom que a gente consegue aterrissar uma série de coisas em conjunto e isso serve demais para nós também. Isso, tá, pessoal? A gente aprende demais com isso aqui, muita humildade intelectual. E para você que está aí numa posição de querer sair do ostracismo ou quer aproveitar as melhores oportunidades do nosso tempo, eu te indico que você saia da sua zona de conforto. Eu tenho um acrônimo aqui que eu gosto há muito tempo, que é sair da zona de conforto, você vai encontrar conflito e vai alcançar convergência. Convergência de energia, convergência de resultados. Então, saia da zona de conforto, se provoque, busque mais, é possível. E se precisar de um apoio, estaremos aqui. Tá certo, pessoal? Até o próximo episódio, um grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais.